Fala galera, bem-vindo a mais um Bíblia Pregada, Bíblia Escrita. No episódio de hoje a gente vai falar sobre quem veio matar, roubar e destruir. Mas antes eu queria te mostrar o livro que inspirou esse quadro, né? É esse livro aqui. Para você deve estar aparecendo aí ao contrário, mas é esse livro aqui do Rony Valério da Silva Pacheco. Bíblia Escrita e Bíblia Pregada, enriquecimento para a Escola Bíblica Dominical. Ele foi publicado pela Sprint Gráfica Editora e o Rony, eu conheci ele no trabalho e é uma bênção. Foi muito bom ver esse livro, muito bom conhecer isso. Se você quiser adquirir, ele é uma bênção e vai ser enriquecedor para você e para os seus estudos bíblicos e até para aguçar algumas curiosidades. Bom, vamos lá. O foco aqui, pessoal, é justamente a gente focar na verdade, no que realmente o texto bíblico diz e o que ele quer dizer. Então vamos fazer muito mais uma interpretação do texto bíblico, focado no que ele realmente diz, porque o que mais vemos são erros de interpretação e repetições de linguagens que, quando vamos olhar na palavra, não tem nada a ver com o que realmente ela diz. Bom, só para ilustrar, né, uma historinha, houve um investigador que prendeu um dos maiores falsários de notas e de cheques, né, nos Estados Unidos. Ele prendeu esse falsário e ele, ao conversar, né, com o bandido lá, ao entrevistar ele, né, o bandido fez uma pergunta: como você consegue identificar tão facilmente assim essas falsificações que eu faço, que são tão brilhantes, tão boas? E realmente eram muito boas e era muito difícil para as pessoas identificarem a diferença do que era falso e do que era verdadeiro, né? Das notas falsas e verdadeiras. Mas para esse investigador era interessante que não. Ele conseguia identificar e ver as nuances de diferenças e tal. E a resposta dele foi que ele não perdia muito tempo focando nas notas falsas e no que elas tinham de diferente, mas ele gastava muito tempo olhando as notas verdadeiras, suas características, seus detalhes, as cores e a textura, e assim, qualquer coisa de diferente que ele notasse, ele sabia que aquela nota era uma nota falsa. Então, foquemos na verdade, foquemos na palavra, e isso vai nos blindar de toda mentira e heresia que possa surgir. Bom, vamos ao episódio de hoje, né? Talvez você se pergunte: quem veio matar, roubar e destruir? Talvez sua resposta, na verdade, seja o diabo. O que mais se reproduz é isso. O diabo veio matar, roubar e destruir. Bom, essa frase é baseada no texto de João 10:10. E eu queria analisar esse texto com você para a gente realmente tirar essa conclusão e ver se realmente é o diabo aquele que veio matar, roubar e destruir. Então vamos lá. Se você está com a sua Bíblia aí, eu queria te convidar a abrir em João, o Evangelho de João, capítulo 10. Para respondermos a isso, vamos olhar o texto, e isso é o que chamamos de básico de hermenêutica, que é a interpretação bíblica. Olhar o texto dentro do seu contexto imediato, né? Os versículos anteriores e depois, para a gente entender o que ele realmente diz. E vamos lá. Só para contextualizar um pouco mais, nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, Jesus está discutindo, né, conversando, debatendo com os fariseus, principalmente porque ele tinha curado num sábado um cego de nascença. E gerou uma celeuma, gerou uma confusão, porque ele curou num sábado que era proibido para os fariseus, né? E vamos lá ao texto, né? Jesus passou a falar com eles usando essa ilustração aqui do verso 1 do capítulo 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Muito bem. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem,
vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Bom, vamos aos pouquinhos identificando os personagens, né? Quem é um ladrão e salteador? Ele fala dele no verso 1. Ladrão e salteador é aquele que não entra pela porta. Vamos analisar o texto e somente o texto, sem tentar tirar algumas conclusões por enquanto. Então, ladrão e salteador, segundo o verso 1, é aquele que não entra pela porta. E o pastor? O pastor, o verso 2 vai falar sobre ele, esse sim entra pela porta. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora, segundo o verso 3. O pastor ele também vai adiante das ovelhas, o verso 4. As ovelhas é aquelas que ouvem a voz do pastor e reconhecem a voz do pastor. E o estranho? O estranho é o mesmo ladrão que não entrou pela porta. É aquele que as ovelhas não conhecem. Elas não reconhecem, não ouvem a voz, não seguem, porque ele é estranho, elas não o conhecem, é o ladrão e o salteador. Mas vamos continuando, verso 6. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes têm dado ouvidos. Peraí, aqui no verso 8 nós vemos que Jesus fala sobre ladrões. E já de cara, só de ver esse versículo, a gente pode concluir que Jesus não pode estar falando do diabo. Porque em toda a Escritura nós só conhecemos um diabo, um Satanás. Não existem vários diabos, vários satanases, mas somente um. Então, se ele está falando de ladrões, já não pode ser Satanás. E esses ladrões são os que vieram antes dele falando e não foram ouvidos pelas ovelhas. Eles eram ladrões e salteadores. Ladrões e salteadores, além de roubar, utilizavam de violência contra as ovelhas. Então, só daí a gente já pode dizer que o ladrão não pode ser Satanás, porque ele fala no plural, ele fala de ladrões. E o diabo nós só conhecemos um. Agora, falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, esses infelizmente nós temos a balde. Mas vamos continuar, verso 9. Ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora dá uma olhadinha no verso 12 e 13. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ele vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Ora, vamos lá, o diabo é o cúmulo de todo mal. Todo mal está em Satanás. Não tem ninguém pior do que Satanás. Mas nós vemos que o ladrão ele olha o lobo se aproximar e foge dele. Se o diabo fosse o ladrão, quem seria o lobo para se aproximar de Satanás? Quem seria o lobo para se aproximar do ladrão? O ladrão, se o ladrão fosse o diabo, será que teria alguém, além de Jesus, para fazer ele fugir e correr e abandonar o rebanho, abandonar as ovelhas? É evidente que não. Então nós só podemos concluir que o ladrão de João 10:10 é o falso pastor, é o falso mestre. Aquele mercenário que só se interessa pelos. Só tem interesse por si próprio. Só se preocupa com seus próprios interesses. É claro, queridos, que o diabo também veio para matar, roubar e destruir.
Mas infelizmente ele tem utilizado, uma de suas estratégias é utilizar falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas. E eles estão em várias igrejas, em vários lugares pregando e colocando afirmações equivocadas na palavra de Deus e pregando heresias e instruindo o povo de Deus no caminho errado, fora das Escrituras. Mas o que podemos concluir é que o diabo utiliza o ladrão, utiliza o falso profeta, utiliza o falso mestre. E ele consegue isso com heresias, legalismo, hipergraça e por aí vai. Mas tem uma palavra de Deus para esse falso pastor, esse falso mestre. Tem uma palavra de Deus para ele. Ezequiel capítulo 34. Veja bem, Ezequiel diz assim, capítulo 34, a partir do verso 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestíveis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca vocês não fortalecem, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Continuando no verso 7, 8 e o 10. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os falsos pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo ao seu pastoreio. Deus dá uma declaração aqui, queridos. Vai acabar. Tem um tempo determinado. O seu fim, pastor. Vai chegar, falso pastor. Não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Essa é a palavra de Deus para os falsos pastores, falsos mestres. Esses sim devem ser denunciados, esses devem ser afastados. Não tema, querido, não tema, não tenha medo de denunciar falsos mestres, falsos pastores, apontar o erro desses mercenários da fé, que se interessam apenas pelos seus próprios interesses, têm apenas a si mesmos como alvo do sucesso, alvo dos seus propósitos e dos seus planos. Enfim, a esses, Deus tem uma palavra, um termo, um fim. A esses Deus tem dito que o tempo deles vai acabar. Vai acabar. Então não se sinta oprimido, não se sinta reprimido, meu irmão. Aponte o erro, denuncie, coloque mesmo a boca no trombone e não se deixe enganar pelos falsos pastores e falsos mestres. Amém? Bom, esse foi mais um Bíblia Escrita, Bíblia Pregada. Fique conosco. Se você gostou, clique em curtir, se inscreva no canal e você vai receber mais notificações sobre novos vídeos, Bíblia Pregada, Bíblia Escrita. Bom, fica com Deus, espero ter te abençoado. Vamos ler a palavra e focar na palavra, no que ela realmente diz. Amém?